O Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, pode ser reaberto em breve, mas somente se os Estados Unidos da América cumprirem as exigências rigorosas impostas por Teherã. O Irã e Omã chegaram a um entendimento sobre as coordenadas geográficas da rota de navegação pelo Estreito de Hormuz, e uma declaração conjunta está na fase final de preparação. Desde que o processo não seja prejudicado por outros países, principalmente pelos Estados Unidos da América. Esta é uma declaração oficial do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai. Ao mesmo tempo, ele acrescentou que mesmo no caso de um acordo desse tipo ser alcançado entre Teherã e Mascate, isso por si só não garante a segurança nessa rota marítima estrategicamente importante, enquanto os americanos estiverem presentes na região, que não cumprem os ultimatos de Teherã. E ao mesmo tempo começou no Irã uma grande campanha de informação conclamando o povo a se vingar dos americanos. Agora, o mais importante. Irã, pela abertura do Estreito de Hormuz, exigiu de Donald Trump a retirada completa do bloqueio naval. A retirada completa de todas as sanções. E, atenção, o reconhecimento público pelos Estados Unidos da América de que eles não são capazes de parar a guerra no Líbano, como prometeram no memorando de entendimento anterior, assinado ainda em junho. O que Donald Trump respondeu a tudo isso? Bem, Donald Trump passou o dia inteiro hoje se defendendo das declarações de que os Estados Unidos estão com uma escassez crítica de munições. E mais uma vez declarou que estava pronto para destruir completamente o Irã e lançar o ataque mais poderoso contra o Irã desde a Segunda Guerra Mundial. Mas mudou de ideia depois que os iranianos simplesmente imploraram para que ele não fizesse isso. E hoje, Trump passou o dia inteiro defendendo. Pete Hegseth, que é o ministro da Guerra dos Estados Unidos da América, afirma que está absolutamente satisfeito com o trabalho dele. E, na verdade, todas essas conversas de que supostamente faltam mísseis e que a guerra não está indo conforme o planejado, tudo isso é mentira. E quem espalha essa informação são traidores da pátria e eles devem ser julgados e presos. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Apareceram muitas novas variáveis aqui. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, agora mesmo. Tire um segundo, verifique se você já está inscrito no canal, talvez você já assista há muito tempo, mas ainda não se inscreveu. Se já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, clique agora mesmo em inscrever-se. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então vou ficar muito agradecido por cada inscrição sua. Então, o acordo sobre a abertura do Estreito de Hormuz está praticamente pronto. O Irã está finalizando com Omã os detalhes sobre o tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz. Mas, como afirma Teherã, o acordo entre os dois países costeiros não significa a retomada do funcionamento da rota marítima. Teherã declara que precisa de uma série de garantias dos Estados Unidos para que os navios possam passar livremente pelo Estreito de Hormuz. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, expôs as exigências do Irã, afirmando que os Estados Unidos devem cancelar as ações que, segundo ele, violaram os compromissos assumidos anteriormente. Na verdade, o Irã agora exige dos Estados Unidos exatamente as mesmas concessões às quais Washington estava disposto a ceder para interromper o programa nuclear iraniano. O Irã agora nem sequer. Они вообще не вспоминают. É aqui que tudo fica mais interessante. No Ministério das Relações Exteriores do Irã, fazem as seguintes exigências a Donald Trump. A cessação, e mais ainda, a cessação completa do bloqueio naval dos portos iranianos. Ou seja, os militares dos Estados Unidos devem sair da região. Discussão sobre as sanções que foram reimpostas contra o Irã após a quebra do cessar-fogo, especialmente em relação ao setor petrolífero, e a retomada das negociações sobre os ativos congelados de Teherã. Em resumo, suspendam as sanções e devolvam os ativos congelados. E em terceiro lugar, a análise da incapacidade dos Estados Unidos de garantir estabilidade nos investimentos, como está previsto no memorando de entendimento alcançado com Washington em junho. Ou seja, o Irã, atenção, agora está impondo exigências aos Estados Unidos para a abertura do Estreito de Hormuz. Vale lembrar que, segundo a ideia de Donald Trump,
Os Estados Unidos estavam prontos para fazer essas concessões ao Irã, suspender sanções, desbloquear ativos, levantar o bloqueio e assim por diante, em troca do encerramento do programa nuclear. Essa era a ideia inicial. Agora, exatamente as mesmas concessões o Irã exige apenas para reabrir o Estreito de Hormuz, que, antes da guerra, vale lembrar, estava completamente aberto. Mas o maior, se é que posso dizer assim, tapa na cara de Donald Trump foi aqui. A pergunta se o Irã de fato está cumprindo o artigo 5 do Acordo de Junho, que obriga o Irã a fazer todos os esforços para garantir a navegação comercial segura durante 60 dias. O próprio Garibabadi simplesmente respondeu: não. Ele diz: não estamos cumprindo nada. Em seguida, sua citação: o artigo 5 estabelece apenas diretrizes e não um plano operacional definitivo. O novo acordo entre o Irã e Omã é apresentado como um modelo totalmente novo, refletindo a situação atual no campo da segurança, e não como uma continuação do acordo anterior de 60 dias. Isso significa que as rotas de navegação pelo estreito vão mudar. Uma parte significativa do tráfego comercial passará pelas águas territoriais iranianas. O restante passará pelas águas de Omã, mas ainda há uma questão de coordenação lá. Garibabadi declarou que o acordo alcançado reflete uma nova estratégia para exercer uma soberania efetiva sobre o estreito, ressaltando que o Irã não pretende fechar regularmente essa via navegável em tempos de paz. Se você não entendeu, Garibabadi declara diretamente que não damos a mínima para aquele acordo fechado com Trump em junho. O presidente americano se importava, mas ele admite: não nos importamos e só assinamos algo em junho. Trump saiu nessa, anunciou uma pausa nos ataques, mas segundo ele, nem pretendíamos cumprir isso. Lá ele diz: sim, estava escrito que o Irã supostamente se comprometia a abrir o Estreito de Hormuz, a fazer todo o possível para mantê-lo aberto, ele diz, mas eram só princípios. Ele diz que isso não nos obrigava a nada. Bom, estava escrito. E pronto. E dane-se. Ele diz: não, nós não fizemos nada nesse sentido. Mas o principal é que os Estados Unidos agora nem estão mais na mesa de negociações sobre o Estreito de Hormuz. Isso também é importante considerar. Eles não estão na mesa. Na mesa estão Irã e Omã, enquanto os americanos observam à distância. E aqui é importante registrar que o acordo preparado pelo Irã e Omã prevê que Teherã terá o controle dos navios que entram no Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. E sobre os navios que saem, o controle supostamente fica com Omã. Mas ainda não está claro como exatamente esse controle será determinado. Os negociadores dos países do Golfo Pérsico insistem que os países da região realizem sua própria supervisão das inspeções dos navios e que o pagamento das taxas seja totalmente voluntário. Teherã quer cobrar dos navios que passam pelo estreito de 5 a 7% do valor da carga. E Omã está discutindo taxas em torno de 3%. Enquanto isso, os Estados Unidos defendem a manutenção do status quo anterior à guerra, ou seja, a ausência de qualquer tipo de cobrança. Mas, ao mesmo tempo, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, afirma que o acordo, cito, foi elaborado de forma que navios comerciais passarão pelas águas territoriais iranianas, tanto na entrada quanto na saída. Durante as negociações com Omã, foi alcançado um entendimento mútuo em princípio. Ou seja, o Irã diz: o controle total sobre a entrada e saída do Estreito de Hormuz ficará com o Irã. Sim, diz que uma parte dos navios vai passar pelas águas territoriais de Omã. Isso não significa nada sem autorização do Irã. Na prática, isso é o controle total do Irã sobre o Estreito de Hormuz. E segundo Kazem Garibabadi, nenhuma negociação foi realizada com os Estados Unidos da América nos últimos dias. Mas Teherã recebeu uma mensagem deles. Nela se indicava, abre aspas, total disposição para retornar ao cumprimento de suas obrigações no âmbito do memorando de entendimento assinado em meados de junho. Lembro que aquele memorando previa 2 meses para alcançar um acordo final, inclusive sobre o programa nuclear. E esse prazo termina em 17 de agosto. Ou seja, literalmente em cerca de 10 dias. No entanto, o confronto entre os Estados Unidos e o Irã se intensificou e eles voltaram a trocar ataques.
Nesse contexto, as principais associações de navegação pediram à Organização das Nações Unidas que se manifestasse contra quaisquer tarifas e taxas de serviço para navios que transitem pelo Estreito de Hormuz. 8 das maiores organizações marítimas assinaram uma carta aberta conjunta para a ONU e a Organização Marítima Internacional, alertando que a introdução de taxas pode levar ao aumento dos preços para os consumidores em todo o mundo e minar os princípios da liberdade de navegação. A seguir, cito uma declaração conjunta das organizações marítimas. Assim que tal precedente for criado, será cada vez mais difícil resistir a medidas semelhantes em outros lugares, o que criará incertezas para a navegação internacional e o comércio global. Essas consequências vão além dos custos de transporte, contribuindo para o aumento dos preços dos combustíveis, da inflação e da instabilidade econômica. Em última análise, essas consequências resultarão em perdas humanas, afetando os meios de subsistência das pessoas em todo o mundo. Poderia parecer que os Estados Unidos, como polícia do mundo, deveriam reagir e pôr ordem nisso. Como Donald Trump respondeu a isso? Primeiro, hoje ele voltou a afirmar publicamente que os iranianos simplesmente imploraram para que ele parasse a guerra e declararam que estavam dispostos a fazer qualquer coisa, desde que Trump cancelasse seu ataque histórico e massivo. Ele reiterou que os Estados Unidos preparavam o maior ataque ao Irã desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o cancelaram após pedidos de Teherã. Agora segue uma citação de Donald Trump. Nós estamos dando uma surra neles, mas eu preferiria fazer um acordo, porque não quero matar pessoas. Mas em certo momento estávamos prontos para o maior ataque de todos. E nos últimos meses temos desferido ataques muito duros contra eles. Mas estávamos totalmente prontos. Estávamos completamente preparados para o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial. E então eles me ligaram e disseram, por favor, não faça isso, vamos conversar. E depois eles dizem, nós nunca dissemos isso. Sabe de uma coisa? A mídia falsa sabe que eles realmente disseram isso. Eles pediram, eles imploraram, mas estamos negociando. Vamos ver o que acontece. No entanto, eles nos respeitam. Fim de citação. Mas nos últimos dias, como vocês sabem, surgiu um escândalo depois que vários veículos de imprensa e centros analíticos dos Estados Unidos declararam que, talvez, Donald Trump realmente gostaria de lançar um ataque poderosíssimo contra o Irã, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não há como fazer isso. Dizem que talvez até quisesse, mas não tem como, não há munição. Dizem que há escassez crítica de mísseis e projéteis depois da sua genial operação militar. Além disso, os mais críticos foram da CNN, e na terça-feira eles informaram que os militares americanos gastaram quase 80 de seus interceptadores para o principal sistema de defesa antimísseis THAAD, e que, segundo várias fontes, altos comandantes militares americanos alertaram a Casa Branca que os estoques de munição do Pentágono estão perigosamente baixos e que continuar a guerra é muito arriscado. Em resposta, Trump declarou que os Estados Unidos da América possuem uma quantidade enorme de munições. Alguns tipos de projéteis existem até em excesso. E, de modo geral, abre aspas, as empresas de defesa estão construindo o maior número de fábricas e usinas da história do nosso país. O mesmo discurso foi adotado pelo ministro da Guerra, Pete Hegseth, e já surgiram vazamentos de que Trump realmente chamou Pete Hegseth e perguntou para ele: escuta, o que está acontecendo com os estoques de munição? Tipo, como assim? Em particular, o Washington Post escreveu que Trump está insatisfeito com o trabalho de Pete Hegseth como ministro da Guerra. Mas Trump afirmou que tudo isso é mentira. Além disso, ele de repente começou a ficar muito nervoso e declarou que vai prender todos aqueles que ousarem abrir a boca e falar que o exército americano supostamente está com falta de munição. A seguir trago uma longa citação de Donald Trump. Fake news. As notícias falsas, como sempre, espalham boatos mentirosos e totalmente infundados. Estou extremamente satisfeito com o trabalho que Pete Hegseth está fazendo. Tudo foi excepcional, incluindo nosso ataque à Venezuela, onde o resultado foi alcançado em menos de um dia.
o que nos permitiu levar à justiça um dos criminosos mais repugnantes do mundo, Nicolás Maduro. Da mesma forma, o Irã, onde o país foi devastado com o objetivo de nunca permitir que tivesse armas nucleares. A operação está indo muito bem. Pete Hegseth é muito respeitado nas Forças Armadas e fez uma enorme melhoria. Esse boato foi lançado pelo Washington Post. Bem, literalmente como o Trump escreve, Washington Compost. Bom, você entendeu a referência, né? É uma piada. Vou continuar a citação. Uma das piores mídias desse ramo. Apesar de termos dito a eles que a história deles era completamente falsa, mesmo assim, eles publicaram. Na verdade, eu realmente considero a mensagem falsa deles uma traição. Ele acrescenta que, antes disso, afirma que todos que dizem faltar mísseis apontam problemas no exército ou dizem que não vencemos a guerra contra o Irã deveriam ser presos. Que direito eles têm de abrir a boca e dizer que supostamente não vencemos a guerra com o Irã? Pois é, aqui surgiu uma certa inconsistência. Segundo a mídia, o Pentágono acabou realizando uma reunião de emergência por causa da falta de munição. Parecia que eles diziam: nós temos munição de sobra, simplesmente em excesso. Mas por algum motivo, o Pentágono fez a reunião. O vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos, Steve Feinberg, realizou uma reunião de emergência com seus subordinados sobre a necessidade de reabastecer os arsenais americanos. Feinberg avaliou a situação como crítica e exigiu acelerar urgentemente os procedimentos de compra de armamentos. Segundo a NBC News, Feinberg convocou a reunião depois de receber uma ligação furiosa de Donald Trump, que supostamente expressou decepção pelo facto de a escassez de munições ter se tornado um obstáculo para a ampliação das operações militares contra o Irã, e ameaçou Feinberg com demissão. Mas amigos, o principal aqui é não confundir as coisas. Donald Trump afirmou publicamente que está tudo bem e há munição de sobra, até em excesso. No entanto, não fornece interceptadores Patriot para a Ucrânia, alegando escassez. Mas não se confundam, não há escassez. Mas amigos, nós também lembramos muito bem que no início da guerra, Donald Trump prometeu publicamente a rendição do Irã. Depois disso, ele afirmou que o Irã já se rendeu várias vezes. Depois ele declarou que a guerra de jeito nenhum iria durar. Mais de 4, no máximo 6 semanas. Ele disse, no máximo 6 semanas, e do Irã não vai sobrar absolutamente nada. Nós lembramos como Trump declarou mais de 30 vezes que já venceu a guerra com o Irã. E assim por diante. E também, das últimas notícias, literalmente no sábado, Trump disse que já amanhã o Estreito de Hormuz estará completamente aberto. Depois disse, escutem, o Estreito de Hormuz está aberto, nunca foi fechado. Acrescentou que o acordo com o Irã está quase pronto. E amanhã, bem, amanhã mesmo, com certeza o Estreito de Hormuz estará aberto. Hoje já é quinta-feira à noite. Bem, eu acredito no Trump, realmente acredito. E você acredita? Bem, enquanto isso, na totalmente conquistada, segundo as palavras de Donald Trump, Teherã, apareceram esses outdoors vingativos, criados pela máquina de propaganda do regime iraniano, que tentam mostrar tanto para seu povo quanto para o mundo exterior que, supostamente, a República Islâmica do Irã ainda controla firmemente a situação, enquanto os Estados Unidos da América estão desmoronando. É isso. Lembra um pouco, claro, os russos que, vocês lembram, lá o Vladimir Putin, aos russos não lavados. Já faz, bem, uns 20 anos que nos contam que a América vai cair em breve. E vocês viram a dívida externa dos americanos? Sim, vai desmoronar em breve. O dólar vai acabar em breve e os europeus logo vão congelar sem o gás russo. E nós vamos prosperar. O que está nas ruas de Teherã agora lembra muito essa propaganda russa. Mas a mensagem de todos esses banners é que as autoridades do Irã estão convocando seu povo para se vingar dos Estados Unidos da América. O que claramente não indica que os próprios iranianos estejam implorando a Donald Trump por algum tipo de negociação. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar um canal independente no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.